Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Hoje a gente vai concluir o assunto de equações de segundo grau incompletas, tá bom pessoal? Então fiquem atentos aí, eu vou dar uma lida com vocês. Qualquer dúvida deixem nos comentários, tá certo? Na verdade o conteúdo de hoje seria só esse aqui e eu vou explicar para vocês essa letra C, que é do assunto que já foi abordado no vídeo anterior, tá bom? Que foi sobre a equação incompleta do tipo b igual a zero. Quando a gente tem o b igual a zero, como é que a gente resolve? Tá? Por que eu vou explicar isso? Porque é uma fração algébrica. Relembrando que a fração algébrica é quando a gente tem uma fração normal. Se a gente tivesse 23 sobre menos 2, seria uma fração normal. Mas tem uma letra, tem uma incógnita aqui. Tá? Então sempre que a gente tem uma incógnita na parte de baixo, a gente tem que resolver essa fração algébrica. Então o primeiro passo é saber a condição de existência, ou seja, aqui embaixo não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, para isso daqui ser diferente de zero, o que eu vou fazer? X ao quadrado menos 2 diferente de zero, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Explicando bem rapidinho, pessoal, mas qualquer dúvida bota nos comentários aí. X ao quadrado menos 2 diferente de zero. Então, x ao quadrado, em vez de ser igual, pessoal, só virou diferente, tá? O menos 2 que estava negativo foi para o outro lado positivo, só isso que mudou, tá certo? Só o sinal. Então, x tem que ser diferente da raiz quadrada de 2, tá? O 2, que era a potência, foi para o outro lado como raiz, tá certo? Agora vamos resolver a equação dada. Então, 23 sobre x ao quadrado menos 2 igual a 1. Tá? O que eu fiz ali, ó. Tá olhando aqui, ó. Deixa eu só beber uma água. Então, eu tenho esse 23 continua do lado de cá, não mudo nada nele, e esse x ao quadrado menos 2 que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Uma vezes x ao quadrado menos 2 vai dar o quê? X ao quadrado menos 2. Eu só troquei eles de lado. O 23 que estava do lado esquerdo foi para o lado direito, tá bom? E o x ao quadrado menos 2 que estava do lado direito foi para o lado esquerdo. E aí eu vou jogar todo mundo para o mesmo lado. X ao quadrado menos 2. O 23 que estava positivo, ó, foi para o outro lado negativo. Perfeito? Então eu fico com x ao quadrado menos 25. Perfeito? Menos 2, menos 23, eu estava com uma dívida de R$2 lá na cantina da escola. Aí fui lá e comprei lanche para todos os meus amigos. Aí ó, fiquei devendo R$23. Com o que eu já devia, fiquei devendo 25, tá bom? E agora, como é que a gente resolve isso? Moleza, né, gente? Vai passar para o outro lado, ó, igual você fez aqui. Tá bom? Só que aqui tinha um sinal de igual, aqui não. Aqui ó, você só vai passar para o outro lado. Nessa equação temos A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 25. Como A maior que 0 e como A maior que 0 e C menor do que 0, a gente vai ter duas soluções reais com sinais opostos, lembram? Tá no último vídeo nosso aí. Sempre que a gente tiver uma equação que não tenha B, tá? B igual a 0 e que o A for maior que 0 e o C menor, ou isso mesmo que você falou, A menor que 0 e C maior que 0, também vale, tá bom? A gente vai ter isso daqui. Então vamos lá. X ao quadrado igual a 25, menos 25 foi para o outro lado, mais 25. X igual a raiz quadrada de 25. Então, a gente tem que o x1 é igual a menos 5 e o x2 é igual a 5, tá bom? Por que isso, professor? Explica de novo esse lance de ter positivo e negativo. É porque sempre que você tiver, por exemplo, menos 2 vezes menos 2, vai dar quanto? Menos 4? Não, vai dar 4 positivo. Menos 3 vezes menos 3 vai dar menos 9? Não. Menos com menos dá mais. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. Da mesma forma, menos 5
vezes menos 5 vai dar o 25, tá bom? E o 5 vezes o 5 vai dar o 25, tá certo? Então, esse assunto aqui a gente pode dar como concluído, tá? Se vocês tiverem dúvida nessas equações do tipo b igual a zero, equações incompletas com b igual a zero, só deixar nos comentários também que eu comento hoje. Só teve essa complicação de ser uma fração algébrica, tá bom, pessoal? Mas esse tipo de coisa é bem difícil de acontecer. Equações do tipo ax ao quadrado igual a zero, ou seja, que não tem o b e não tem o c. Equações do tipo ax ao quadrado igual a zero com a diferente de zero tem uma única solução, que é x igual a zero. É comum dizer, nesses casos, que a equação tem duas soluções reais iguais a zero. Vamos verificar que a solução da equação 7x ao quadrado igual a zero é zero. Nessa equação temos a igual a 7, b igual a zero e c igual a zero. Dividindo os dois membros da equação por a, ou seja, por 7, tá? Porque o nosso coeficiente a é 7, tá bom? Então por isso que ele falou por a. Obtemos 7x ao quadrado igual a zero, vou dividir o 7x ao quadrado por 7 e vou dividir o zero por 7. A gente fica com x ao quadrado igual a zero. O único número que elevado ao quadrado é igual a zero é o próprio zero. Logo temos duas raízes reais e iguais a zero. Tá bom, gente? Ah, professor, então vai ser sempre assim? Vai. Se você quiser aplicar a fórmula de Bhaskara que eu botei para vocês, você pode aplicar aqui, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui embaixo, eu botei ela, ó. Vamos dizer, se o B e o C for igual a zero, ó. B igual a zero, B igual a zero, aqui também vai dar zero porque o nosso C é igual a zero, tá? Então 4 vezes qualquer coisa vezes zero vai dar zero, 0 menos 0, 0, então vai ser a raiz quadrada de zero. Então aqui em cima vai dar zero, mesmo que o a valha qualquer coisa, vamos dizer 2 vezes 10, o a vale 10, então vai ser 0 dividido por 10, e aí, qual a resposta? Então a gente vai estar sempre com isso daqui, ó, tá? Grava isso, é básico, mas quem não quiser ter o trabalho de aplicar a fórmula de Bhaskara vai conseguir chegar nessa resposta. Agora vamos para mais uma aqui, ó. Mesmo exemplo dessa daqui incompleta, tá, gente? Do tipo ax ao quadrado igual a zero. Menos 15 x ao quadrado igual a zero. Nessa equação temos a igual a menos 15, tá bom? B igual a zero e c igual a zero. Dividindo os dois membros da equação por a, ou seja, por menos 15, obtemos aqui, ó, vai ficar dividido por menos 15 e aqui dividido por menos 15, tá bom? X ao quadrado igual a zero, certo? O único número que elevado ao quadrado é igual a zero é o próprio zero. Mesma coisa que ele botou aqui, ó. O único número que elevado ao quadrado é igual a zero é o próprio zero. Logo, as raízes dessa equação são reais e iguais a zero. Tá bom, gente? O que isso quer dizer, gente? Lá no gráfico, quando eu colocar para vocês, vai estar assim um gráfico e a gente vai ter o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Nesse caso aqui, ó, a gente teria um ponto de máximo, tá? Com cavidade para baixo. Então nosso ponto de máximo seria zero, tocaria lá no zero. E nessa A aqui a gente teria um ponto de mínimo, ou seja, ele faria com a concavidade para cima, porque o A é positivo, e encostaria no X, no zero. Então a gente teria um gráfico com dois valores iguais para a solução, tá bom? Então no eixo X aqui ela ia tocar, ia ficar com apenas um valor para as duas raízes, para as duas soluções. Para finalizar, pessoal, vamos fazer o 10, o 11 e o 12, tá bom?
esses exercícios aqui. Então quem quiser copiar todos esses aqui, tudo bem. Quem quiser copiar só o C, né, porque é bem complexo, bem legal, e copiar só o A desse daqui, tá ótimo, tá bom? Que já deu para entender a ideia. Vocês reparam que aqui ele praticamente copiou a mesma coisa, né? Do de cima só mudou o A. Então quem quiser copiar só o exemplo A, perfeito. Aqui a gente vai resolver, tá? Eu preciso que vocês copiem tudo no caderno também. Então, resolva as equações de segundo grau a seguir. Qual é o exercício que ele está querendo de vocês aqui, que eu estou querendo avaliar? É se vocês vão entender como resolver cada tipo de equação incompleta, tá bom? Então no caso aqui a gente tem uma equação incompleta que não tem o C igual a zero. Como é que a gente faz? Ah, professor, bota o x em evidência. Perfeito, é isso daí que eu quero ser. Quero que você entenda isso. Então, professor, aqui você está querendo aquela que não tem o b, que a gente viu aqui em cima, né? Isso aí. Então você vai botar 3x ao quadrado igual a menos 12. E aí, você já vai descobrir rapidinho. Lembrando, pessoal, que não existe raiz quadrada de número negativo, hein? Tá bom? Não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo e dê um número negativo, porque sinais iguais dá sempre positivo. Então, menos 2 vezes menos 2, que tem que ser número igual, tá bom? Então, por isso que não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Imaginário é outra coisa, vocês vão aprender lá no ensino médio. As equações x ao quadrado menos 9, uma equação sem o b, e 5x ao quadrado igual a menos 35x, uma equação sem o c, tem uma solução em comum, determina. O que ele está pedindo? Professor, me explica. Tem que explicar. Ele está pedindo para vocês aqui, qual é o valor. Essa daqui tem duas raízes, né? Vamos dizer que tenha duas raízes reais e distintas. Vamos dizer que seja 15 e 30. Não é, já dá para ver de cara qual que é, né? Vocês vão manipular esse 40 com esse menos 9. Então você pode jogar, ele para dentro aqui, você vai ter uma equação, x ao quadrado menos 49 igual a zero, e você vai resolver. Jogar o menos 49 para onde ele tem que ser jogado e realizar a operação. E essa daqui também você vai manipular. Você vai jogar o menos 35 para dentro, vai ficar igual a zero. Você vai colocar o x em evidência e resolver. Nisso daqui, pessoal, vocês vão achar duas raízes para essa e duas raízes para essa, dois valores. Achando esses dois valores, vocês vão ver se algum deles é comum. Se for comum, você vai colocar aqui como uma resposta, tá bom? A dica que eu dou para vocês aqui, essa daqui vai ter dois números iguais, porque a gente acabou de ver aqui em cima que quando sempre, relembrou aqui em cima, o A é maior que zero e o C é menor que zero, quando eles são distintos, então aqui a gente tem o A maior que zero, o A é 1, e o C é menor que zero, menos 9. Então a gente vai ter o que? Professor, mas não pegou 40 aqui, Se eu jogar o 40 para dentro vai ficar menos 49, então vai continuar, vai ser até mais negativo, né? Então vai ser menor que zero. Então a gente vai ter duas raízes com o mesmo número, só vai mudar o sinal dele. Vamos dizer 5 e menos 5, 6 e menos 6, tá bom? E aqui é uma questão para vocês elaborarem a equação do segundo grau, né? Ele está falando assim, a soma do quadrado de um número positivo com o dobro dele. Então vocês vão pegar a soma do quadrado de um número. Soma do quadrado de um número com o dobro dele é igual ao quíntuplo desse número. Que número é esse? Então vocês vão pegar o x aqui e ir elaborando, tá? Essa 12 aqui é a que eu quero ver a criatividade de vocês, então não vou dar nenhuma dica, mas usem o x. A soma do quadrado de um número. Então vocês vão, não sei qual é o número, usa o x ou usa a letra do seu nome, o que você quiser, tá bom? Mas tem que ser essa mesma incógnita, que ela vai representar um número. Então tá bom, gente? Jamais esqueça essa fórmula aqui, ela resolve qualquer um desses problemas, tá bom? Qualquer um. E ela é muito importante, tá? Então qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários.
que eu vou responder rapidinho para vocês. Deixa sempre lá no comentário do Google Class, no mural, tá bom? Eu sempre deixo uma mensagem no mural para vocês e vocês coloquem lá, que aí eu já vejo. Ou pode botar assim, professor, perguntei lá na chamada, você não quer que os outros leiam o que você colocou, e eu leio lá na chamada rapidinho, tá bom? Então eu coloquei uma frase aqui para você, ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, se você, o Henry Ford era um grande homem de negócios, mas serve para qualquer pessoa, serve para a gente. Quando a gente erra num problema, a gente tem a chance de recomeçar ele de uma forma mais inteligente, não é isso? Se pô, olhou aqui, não conseguiu, aí você consegue fazer ele bem elaboradinho de uma forma mais organizada e mais inteligente. Então tá certo, gente? Qualquer dúvida eu tô aqui, hein? Forte abraço, tchau, tchau.